Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando nessa segunda-feira, 17 de outubro de 2022, para falarmos ainda um pouco lá da Batalha da Ilha. Na verdade se transformou na Guerra da Ilha, né? Com cenas lamentáveis ao final do jogo, né? Com muita confusão, invasão de torcida, repercussão, né, a nível até mundial. Realmente pobre futebol brasileiro, né? A gente, cenas lamentáveis realmente, né, de uma partida de nível técnico baixíssimo, como é aliás essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Se você pegar também a primeira divisão, não tem lá muita diferença não, 2, 3 times ali, 4 times, né, no máximo ali, digamos um G6, né, da Série A, que tem os times com melhores jogadores, nível melhor, mas o restante também é lá embaixo. E a gente vê, né, na Série B, então, é esse sofrimento, né, para a gente assistir um jogo, e principalmente, né, a gente que é torcedor do Vasco, né, falando especificamente desse jogo ainda um pouco, vamos falar um pouquinho, mas antes eu quero começar com essa questão aí, essa polêmica, que causou toda essa confusão com a invasão de torcida. Primeiro, questão que está muita gente aí, principalmente ontem, quiseram imputar ao Raniel a culpa de tudo, né? Como se o Raniel fosse o culpado da torcida ter invadido o campo. Eu tenho um ponto de vista, né, respeito às demais pessoas, mas eu penso da seguinte forma. Antigamente a gente viu o futebol com muitas provocações de jogadores, os jogadores faziam apostas, né, os jogadores comemoravam, até tirando onda com as torcidas adversárias. Quem não lembra, por exemplo, citar só um exemplo aqui, quem não lembra o Viola, né? Quando fazia os gols, jogando pelo Corinthians no Palmeiras, ele imitava o porco, saía lá, né, de 4 pernas lá e em direção à torcida do Palmeiras. Nem por isso a torcida do Palmeiras, e olha que era naquele tempo, nem por isso a torcida do Palmeiras foi invadir campo, foi bater no Viola, foi agredir, né? Não é bem por aí. Isso colocado, tem a questão também que a gente tem que entender como é que a coisa hoje em dia está diferente. Hoje em dia está tudo muito cheio de intolerância. E isso, né, a gente sabe bem que é fora do futebol. Isso é coisa que vem se agravando no dia a dia, questões políticas, questões realmente, né, de muita violência que vem sendo inserida aí na nossa sociedade. E a gente sabe como é que isso funciona. E futebol, quem está ali, por exemplo, na arquibancada são pessoas normais, pessoas do dia a dia, pessoas que muitas delas estão inclusive estressadas e vão para o campo às vezes para extravasar e às vezes exageram. Então, que por isso, às vezes tem que ter um pouco de cuidado, isso é fato, né? Por exemplo, essa questão, inclusive existe a questão de se punir os jogadores, né? Se o jogador tirar a camisa, por exemplo, é punido com cartão amarelo. Se o jogador de alguma forma provocar a torcida adversária, é punido com cartão amarelo, e dependendo da situação, é com cartão vermelho. O Raniel, por exemplo, mesmo tendo o jogo finalizado e o juiz não podendo em campo dar o cartão ao Raniel, ele depois colocou na súmula que expulsou o Raniel, cartão amarelo por tirar a camisa e depois por incitar a torcida, né? Provocar a torcida adversária. Tá certo, tá errado, é politicamente correto ou não? São questões que acho que vai variar muito da opinião de cada. Eu tenho a minha, por exemplo, eu acho que tudo é questão de meio termo. Eu acho que, por exemplo, os jogadores de futebol, essa coisa de tirar a camisa, eu acho isso uma aberração total. Eu não sei porque é que os caras tiram a camisa. Eu acho que deveria ter uma conscientização para evitar isso. Comemora do outro jeito, pula, né, grita, dá cambalhota, mas tirar a camisa, você está ali tirando, por exemplo, o patrocínio dos caras que estão ali, né, na camisa do teu clube, escondendo o patrocínio naquele momento importante, que a televisão, por exemplo, está dando mais ênfase naquele momento. Então, eu acho super errado. Então, deveria ter uma normatização dos clubes, no contrato de cada jogador, que quando o jogador fizesse isso, ele seria multado no seu salário. Então, nesse caso de tirar a camisa, muita gente talvez fala, tirou a camisa, coisa boba. É bobo, mas o jogador tem que se conscientizar de tirar a camisa. A questão de incitar a torcida, de provocar a torcida, também a gente tem que entender o contexto da coisa.
Pra mim, eu acho super normal o Raniel pegar, colocar a mão aqui, né? Como se fosse assim, ei, falem de mim agora. Normal, seria normal se a gente vivesse no mundo normal. Infelizmente, a gente não vive. E aí eu não estou colocando a culpa no Raniel. Não estou dizendo aqui que a culpa foi do Raniel para a torcida ter invadido o campo. Longe disso. Mas, infelizmente, é esse o mundo que a gente vive. Né? E pessoas realmente raivosas, intolerantes, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, o que se puder evitar nesse momento da vida de uma forma geral, eu acho que é interessante, é importante e deveria se fazer. Episódio de ontem, né? E ainda teve o maluco lá do Luiz Henrique que pegou uma cadeira, não sei para que, jogou para cima, não jogou em direção à torcida, mas para que aquele maluco pegar a torcida, a cadeira e joga para cima? Sem lógica também, sem necessidade. Então, muitas das vezes também, esses jogadores são os caras que não têm consciência. Né? Muitas das vezes são jogadores que não tiveram base assistencial familiar. Muitos deles não têm instrução. Muitos deles não completaram nem um ginásio. Né? Não tem um pingo de educação e cultura. E isso tudo é levado, né, dentro de um bojo só e chega-se a uma situação dessa. Porque eu não entendo como é que o cara vai comemorar, sabendo, hoje todo mundo sabe que existe VAR, que existe milhares de câmeras, né, que vai ser observado, um jogo transmitido ao vivo nacionalmente. Então, porra, tem cuidado. Pra quê? Eu sei que na hora ali, extravasar, como o próprio Raniel já se declarou, que chamaram ele de várias coisas, né, de termos pejorativos, e aí ele se sentiu um homem extravasar, mas pô, um pouquinho de consciência, vai pro lado da torcida do Vasco, fosse lá pra torcida do Vasco comemorar com a torcida do Vasco. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. E o Luiz Henrique, que cargas d'água, o cara pegar a cadeira e jogar, querendo ou não, isso incita sim a violência. E inclusive pode ser usado como desculpa. Volto a dizer, de forma alguma eu entendo que isso foi motivo, né, para os caras invadirem o campo. Não, que eles se revoltassem, que eles xingassem o Raniel, o Luiz Henrique de volta, xingassem o jogador do Vasco, fizessem gestos para o jogador do Vasco. Isso aí até a gente entende. Mas daí invadir o campo, partir para a violência, agredindo, os caras agrediram a menina lá, a bombeira. Barbárie, né? Barbárie total. Mas infelizmente essa é a nossa sociedade. Essa é a civilização. As pessoas estão totalmente fora de contexto, as pessoas estão intoleráveis e intolerantes. Então a gente tem que entender todo esse momento e tentar ao máximo se adequar a isso e evitar essa situação. Então o jogador de futebol, ele tem que ter essa consciência. Então o clube tem que chamar, sabe, fazer palestras, conversar com esses caras e às vezes até punir, né? Punir algum jogador quando ele se excede, porque isso prejudica o clube. Por exemplo, o cara leva um cartão amarelo porque tirou a camisa, fica fora de um jogo importante, né? Então tem todo esse contexto por trás disso tudo. Isso colocado, a gente vai para outra parte da questão. O Vasco não tem nada a ver com a história. O Vasco estava ali, não fez um bom jogo, né? O primeiro tempo foi mais ou menos, o segundo tempo o Jorginho mexeu, na minha análise, mexeu errado, tudo bem. O Miranda nem era para ter entrado, na verdade. Aí ele tirou o Miranda, tentou consertar, mas aí não tinha um jogador para colocar ali. Colocou o Figueiredo, que a gente sabe que não é lateral. E aí colocou o Raniel junto, que eu achei, apesar do Raniel ter feito gol de pênalti, né? Que só o papai do céu nos ajudou, que ali a gente ficou até naquela preocupação se o Raniel ia conseguir efetivar o pênalti ou não, mas conseguiu. Mas eu quero dizer, o Raniel não fez mais nada dentro do jogo. Inclusive, imputam a ele uma culpa, né, dele ter perdido a bola quando foi o gol do Sport. É um jogador improdutivo dentro de campo, né, mas que sabe bater pênalti. É corajoso, é louco, né? Louco, porque o cara tem que ter realmente muito sangue frio para, mediante todas as adversidades, pegar a bola, um caldeirão daquele, chegar ali, bater e bater muito bem o pênalti que ele bateu. Mas, como eu estava falando, o Jorginho errou, o time ficou perdido ali no segundo tempo, levou o gol e não conseguia chegar muito na área do Sport. Mas numa bola ali, né, no chute do pé, o goleiro fraquíssimo, inclusive o Vasco deveria ter tentado chutar mais bolas para o goleiro, já sabíamos que o goleiro era fraco, o Vasco não fez. Peck chuta, o goleiro rebate, o Teixeira entra, o goleiro derruba, faz pênalti, aquela celeuma toda, vá para cá, vá para lá.
termina o juiz colocando na cara, o Raniel vai lá, bate a bola, e aí causa toda aquela polêmica. A torcida do Sport invade o campo. Quem ficou prejudicado nisso foi o Sport. O Vasco não tem nada a ver com a história. Inclusive, se não houvesse essa confusão, um exemplo, vamos lá, recomeça o jogo, o Sport ia sair desesperado para frente, e aí o Vasco teria a chance até de repente, no contra-ataque, fazer o gol da vitória, como fez com o Operário. Por que não? Né? Quando inclusive o Raniel consegue fazer o gol do pênalti, eu já imagina isso, pô, agora quem sabe a gente não consegue até o segundo gol da virada, porque o Sport vai vir para cima. Mas aí aconteceu toda aquela confusão, e aí, né, não tinha a mínima condição de jogo, e aí o negócio vai para o tribunal. Vai ser resolvido, né, burocraticamente, essa questão do jogo. O resultado ficou de 1-1, mas o regulamento diz que, se for comprovada a culpa do Sport, que no caso é o mandante do jogo, né, pela invasão da torcida, que tinha que se cercar para evitar esse tipo de coisa, se o Sport de alguma forma não conseguir provar que ele não teve culpa, se isentar dessa culpa, o Sport vai perder o ponto que ele tinha conseguido. E o Vasco, que era o seu adversário, vai para ele os 3 pontos. É o que diz o regulamento do artigo 19, fala sobre isso. Então vamos esperar para ver realmente como é que vai ser feito esse julgamento. A gente sabe que tudo isso, a gente está falando que está na lei, que é regra, e etc, etc, mas a gente já viu acontecer muitas coisas. E a gente sabe que existe muita política por trás de tudo. E é uma choradeira daqui, uma choradeira dali. Então eu acho, por exemplo, que esse julgamento vai deixar para ser feito quando acabar o campeonato. Estão falando em celeridade, né, no julgamento, não vai ter. Parece que já foi, inclusive, de uma certa forma, antecipado que o campo da Ilha do Retiro está interditado, como assim o do Castelão, lá de Fortaleza, que houve aquela confusão toda também. Tomaram essa medida paliativa. E não sabe nem se vai ser sustentada, porque de repente consegue um efeito suspensivo, como o Grêmio conseguiu. O Grêmio tinha 3 jogos de suspensão, né? Não podia jogar no seu estádio, e ontem jogou contra o Bahia, mediante um efeito suspensivo. Então, a gente sabe como é que funciona, né, as coisas aqui na legislação brasileira e desportiva mais ainda. Então, vamos aguardar. Eu volto a dizer, eu só acredito que isso vai ser resolvido quando finalizar o campeonato, e aí vão analisar até com aquele olhar clínico, sabe? Aquela coisa de olhar assim e dizer, pô, vamos ver o que a gente deve fazer aqui. Porque o exemplo eu estou dizendo, se o Vasco consegue subir normal, o Sport cai fora, vão julgar e vão condenar o Sport e tal, perder de 2, 3 mandos de campo, que aí ele vai pagar, por exemplo, no outro campeonato. Mas, por exemplo, se o Sport aconteça, né, ficou mais difícil, mas se conseguir, por exemplo, passar o Vasco, e aí de repente podem usar isso, o Vasco ficar precisando desses 2 pontos, aí pode ser que realmente eles vão analisar de outra forma. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não deveria ser assim, deveria simplesmente se analisar da forma correta da lei. A lei não diz, o artigo não diz que se houver invasão de campo, o jogo for paralisado, porque então, eu vejo a torcida do Sport querendo colocar a culpa no Vasco, que o Vasco... Não, o Vasco não tinha como jogar, porque infelizmente não tinha condições, não tinha a mínima segurança, tinha pessoas sendo atendidas dentro de campo ainda. E volto a dizer, se o Vasco tem continuado o jogo ali, se o jogo tem reiniciado normalmente ali depois, o Vasco poderia sim até fazer o segundo gol. Tinha sim a todas as condições, inclusive, mais até eu acredito que o próprio Sport fazer o gol. Eu acho que o Vasco tinha condição até de fazer o gol da virada do que o Sport fazer o gol da vitória. Então tem todo esse contexto, né? A lei deveria ser analisada friamente e ser batido o martelo e dado direito a quem tem direito. Ninguém aqui está querendo puxar a sardinha para o lado de ninguém, quer apenas que haja a lei seja realmente respeitada, né, e de forma imparcial. Vamos aguardar, vamos esperar, aí, mas como eu falei, não espero que isso deva ser resolvido até o fim do campeonato. Aproveitar aqui a oportunidade, né, para amanhã convidar vocês para a nossa Terça Vascaína. Vamos falar muito mais sobre toda essa celeuma, né? Amanhã deve inclusive ter mais notícias, né, sobre tudo isso. Vamos falar já fazendo uma expectativa desse jogo importante demais, que sábado contra o Criciúma, que inclusive se o Vasco vencer o Criciúma e com a combinação de resultados o Vasco já pode até garantir
não matematicamente, mas praticamente garantiu o acesso à Série A. Se vencer o Criciúma, se o Sampaio empatar com o Ituano e se, por exemplo, o Sport perde para o Londrina. Esses 3 resultados acontecendo, o Vasco ficaria com a mão, né, na Série A, porque ficaria muito difícil para um desses times conseguir chegar à pontuação do Vasco, número de vitórias e tirar a saldo de gols do Vasco. Então pode ser que sábado, por exemplo, a gente já consiga esse acesso à Série A, pelo menos de forma virtual, digamos assim, né? Mas vai ser um jogo muito importante. Inclusive, todos os ingressos foram vendidos, né? Nada surpreendente, já esperávamos isso. No início da tarde acabou todos os ingressos, Caldeirão lotado e, se Deus quiser, com a grande vitória do Vasco contra o Criciúma no próximo sábado às 16h30. Então, amanhã, a partir das 20h30, aqui no canal Vascaínos do Nordeste, conto com todos vocês para fazer com a gente a Terça Vascaína, a gente falar muito. Convido todas as torcidas, inclusive a torcida do esporte, se quiser também vir aqui, como muitos participaram do nosso pós-jogo, quiserem vir novamente aqui, explanar, né, a sua indignação, o seu ponto de vista, o canal está aberto, tá, democraticamente, desde que seja feito com muito respeito, tá bom? Então, aguardo todos vocês amanhã, um grande abraço e saudações vascaínas.